Já em outras regiões do estado, como é a região do Vale do Taquari, do Vale do Rio Pardo, ou a região centro, são regiões em que a chuva já passou, que nós já estamos trabalhando no restabelecimento, principalmente da parte da limpeza, e alguns municípios já começam a apresentar planos de trabalho de reconstrução. O ministro Valdez depois vai poder detalhar para nós todos os planos que já foram aprovados, todos os planos que já foram apresentados. Mas eu quero me deter um pouquinho sobre essa situação na região metropolitana, porque eu acho que ela é muito importante para a gente compreender o momento que nós estamos vivendo e os passos que nós temos aí nos próximos dias. Infelizmente tem uma previsão de que possa voltar a chover terça-feira, quarta e quinta. Uma estimativa aí que pode chegar a 100 a 150 milímetros para a semana que vem. Então nós temos aí, principalmente na região noroeste do estado, né, alguma coisa também na região metropolitana, portanto é muito provável que a gente volte a ter um outro pico de chuvas fortes a semana que vem, né? Como você sabe, essa região metropolitana, depois da cheia de 1941, nos anos 50, anos 60, foi contratado um projeto com o governo da Alemanha que resultou em todo esse projeto de diques, de casas de bomba que protegem a região metropolitana. Praticamente todos esses municípios, eles têm diques, casa de bomba, um sistema de proteção, porque são municípios em que parte da sua área ela está praticamente no nível do mar, no nível do rio, e portanto sem os diques e sem o muro em Porto Alegre, a probabilidade, a possibilidade de inundação seria muito grande. Ocorre que no governo Collor, o DDoS, que era o responsável pelo sistema de gerenciamento desses diques, dessas casas de bomba, foi privatizado. E a forma como cada cidade recebeu essa herança foi diferente. Teve cidade que teve algum tipo de transição, teve cidades que não teve, e por longo do tempo, esses diques, essas casas de bomba, passaram a ser de responsabilidade dos municípios. Tá? O que ocorreu nesta enchente? Primeiro, a cota que esses diques foram construídas foi a cota da enchente de 41. Como nós tivemos, em algumas regiões, uma inundação superior a 70% a mais do que 41, nós tivemos algumas situações em que a água passou por cima do dique. Nós tivemos outras situações em que houve rompimentos de dique. E nós tivemos também uma capacidade de resposta do sistema de bombas que foi insuficiente. Não é nosso objetivo aqui agora entrar na análise disso. O fato é que foi insuficiente. Mas vamos imaginar aqui, entre nós, que se a gente fizesse um comparativo com um carro, um veículo atual, nós estaríamos falando de um carro 75, de um Corcel 75, né? Um TL-72, eu tive um TL-72, eu tive um Fusca 76. Nós estaríamos falando desse equipamento, dessa tecnologia, dessas bombas que estão aí. Muitas delas, quando falta uma peça, é difícil até de achar. Imaginem, né, quantas tecnologias mais modernas ao longo do tempo, alguma coisa foi sendo modernizada, mas esse sistema aí, ele é um sistema concebido num outro momento, né, uma outra tecnologia, uma outra realidade. E o que aconteceu? Essa água entrou por cima do dique, ou rompeu os diques, e mesmo com o rio baixando, ela não vai embora, porque o dique ficou a proteção contrária, né? Ela virou uma piscina. Então nós temos grandes piscinas na região metropolitana, especialmente Canoas, São Leopoldo e Porto Alegre. São as três regiões que nós temos a maior quantidade de pessoas que não podem voltar para casa. Se estas áreas poderão ou não voltar a ser local de moradia enquanto a água não baixar. Nós tivemos uma reunião muito importante ontem e já nos últimos dias uma ação coordenada com as prefeituras,
para que nós pudéssemos ajudar a trazer bombas que vieram de fora. Então, nesse momento, nós estamos trabalhando para trazer 18 bombas da Sabesp em São Paulo. Ontem, o ministro Renan e o ministro Valdez conseguiram também novas bombas, 8 bombas do Ceará, que o ministro Valdez conversou com o governador. Conseguimos uma outra bomba em Alagoas, que são bombas que são utilizadas na transposição do São Francisco. E com o apoio do governo federal, através do Ministério da Defesa, nós estamos fazendo o transporte dessas bombas, que já chegaram algumas. Né? Chegaram 2, deve chegar 4 hoje, que basicamente serão utilizadas em Porto Alegre e Canoas, com a perspectiva de nas próximas horas ir aumentando a chegada dessas bombas. Parte delas estão vindo por meio rodoviário e parte delas estão vindo por avião. A Força Aérea está fazendo esse transporte. Essa questão para nós hoje ela é fundamental. Primeiro, porque não tem como fechar o dique sem tirar água. Segundo, nós podemos tirar água sem fechar o dique, né? E ter chuva terça, quarta e quinta da semana que vem. Então nós precisamos tirar essa água, fechar o dique e ter muita agilidade. São Leopoldo já conseguiu fechar o dique, né? Aqui no Sarandi também conseguiu avançar num sistema de proteção. Num segundo momento, o presidente Lula já determinou isso, o governo federal quer ajudar a fazer um estudo para revitalizar todo esse sistema. Certamente esses diques vão ter que ser elevados, a modernização do sistema de bombas e a complementação daquilo que não foi feito. Existem projetos importantes, na época do governo da presidenta Dilma, para Eldorado, para o Arroio Feijó, em Alvorada, para a bacia do Vale do Caí, para a bacia do Rio dos Sinos, para a bacia do Taquari, e que infelizmente, ao longo desses últimos anos, acabou que esses projetos ficaram parados, não avançaram e assim por diante. Então, hoje, dia de hoje, o nosso foco principal, do ponto de vista da infraestrutura, é resolver como tirar essa água que está aqui dentro da região metropolitana, em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, que, como eu disse lá no início, responde por 80%. Por que eu estou falando aqui isso resolve? Porque essa gente que está em Gravataí, muitos gaúchos e gaúchas, Gravataí praticamente não foi atingida. Então elas também são de Canoas, também são de São Leopoldo, também são de Porto Alegre. Então, na medida que nós resolvemos isso, a gente vai ver o tamanho, né, e a dimensão das consequências em cada uma das regiões. Paralelo a isso, o que a gente observa? Essa quantidade enorme de pessoas que estão em abrigos, e muitos abrigos são abrigos que, além dessas 80 mil pessoas, são abrigos, eu diria assim, comunitários, particulares. Uma família recebeu 10 pessoas, outra família recebeu 20 pessoas, algumas pessoas estão num salão comunitário, outras pessoas estão numa escola. Num primeiro momento, o trabalho dos voluntários, ele foi muito, e ele é muito importante. E foi fundamental até agora para manter isso. Mas chega uma hora que aquelas doações começaram a diminuir, né? Ou o pessoal lá tem água, tem bastante água, mas não tem comida, não tem gás, não chega com uma cesta básica, não tem como fazer a comida. Então tem uma logística aí que hoje ela é muito importante para nós, que é pensar no sistema de abastecimento para essa rede formal de abrigos